Gente, boa tarde. Nós já estamos na semana 16, na atividade 16, ok? Então, a gente vai continuar o conhecimento do espaço geográfico brasileiro. O que a gente viu e o que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai continuar entendendo o resultado da relação entre a industrialização, que é o que, professor? Industrialização é quando a indústria representa um grande percentual da riqueza daquele país. Então, quando em um país a indústria, que é o setor secundário da economia, representa a maior parcela da riqueza daquele país, a gente está dizendo que aquele país é industrializado. Isso é industrialização. Tem um outro assunto, que são as revoluções industriais. Isso vocês vão estudar em história e também um pouquinho em geografia do 8º ano. E a urbanização, professor, é o quê? São as cidades. E o que é urbanização? É quando as pessoas que habitam as cidades supera a população que habita o campo, a zona rural. É quando a zona urbana, as cidades, tem mais pessoas que o campo. E a gente viu na última aula que esse número de habitantes das cidades só aumenta. Com o passar dos anos, as pessoas são atraídas para as cidades, geralmente para as cidades maiores. Por isso que existe uma hierarquia entre as cidades. Quanto maior a capacidade de atração de uma cidade, maior vai ser a sua participação, a sua posição na hierarquia entre as cidades. Só que a gente vai ver hoje os principais problemas urbanos, que são consequência dessa estrutura do mundo, dessa organização ou até mesmo desorganização que existem nos espaços urbanos. Então, a gente vai hoje estudar alguns problemas urbanos que são do Brasil, mas também se apresentam no mundo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Então, não só as cidades brasileiras, mas as cidades do mundo todo, elas sofrem com esses problemas e deixam o planeta como ele está aí, ó, doente, sofrendo, com calor. Então a gente vai tentar entender, a partir desse desenho aí, a gente vai compreender um pouquinho dessa consciência que todos nós precisamos ter e que, pela ausência dessa consciência, a gente acaba tendo diversos problemas, porque a gente não tem uma consciência mundial de que todos nós habitamos um único planeta. E o que eu produzo aqui, o que eu causo aqui, gera um problema para a humanidade toda, para o planeta todo. Então, se a gente não cuidar, o nosso planeta vai continuar doente. Então, vamos lá, vamos ver quais são alguns desses problemas aí. Olha só, eu vou ler algumas coisas para vocês, o resto vocês vão ter que fazer a leitura complementar, né? Espero que antes de responder a atividade. Então, as cidades maiores, elas continuam aumentando. Por quê? Porque o poder de atração delas sobre as cidades menores, sobre as pessoas, vai só aumentando. Então, às vezes, tem cidades, que são as cidades globais, que a gente viu na outra aula, as pessoas acabam sendo atraídas por cidades que são consideradas globais, como, por exemplo, Paris, que eu falei para vocês, Tóquio, Nova York, até mesmo São Paulo. São cidades globais. Por quê? Porque nessas cidades eu encontro praticamente representantes de todo mundo. E aí, além das pessoas, vai ter também a cultura daqueles lugares vão estar presentes naquele lugar. É como se fossem pequenos mundos dentro de uma cidade. Então, quanto maior a cidade, mais pessoas diferentes eu vou encontrar, mais culturas diferentes eu vou encontrar, mais circulação de mercadorias diferentes eu vou encontrar,
Por isso que elas são cidades globais ou cidades globalizadas. E quanto maior é a cidade, mais problemas eu vou encontrar, certo? É um pouco disso que a gente vai estudar hoje. Então, a gente vai estudar alguns problemas que existem nas cidades, principalmente nas maiores cidades. Entre os problemas, professor, quais são? Por exemplo, a saúde, a segurança, a educação, estrada, que é a infraestrutura, são problemas que a gente vai encontrar. Eu vou comentar sobre alguns com vocês. Mas o resumo da aula está bem aqui nesse quadro. Eu vou comentar com vocês agora. Olha só. Alguns desafios. Desafios por quê? Porque são problemas, né, que a gente encontra. Os desafios da urbanização, o desafio das cidades para agora e também para o futuro. É o quê? Problemas habitacionais. O que está faltando, professor? Por que existem problemas de habitação nas cidades? Primeiro, é o déficit habitacional. O que é déficit, professor? É a falta. Então, tem menos casas do que pessoas. É um problema de habitação. Então, faltam casas para as pessoas. Quando a pessoa é atraída para esses ambientes de grandes cidades, ela vem geralmente em busca de oportunidade de trabalho ou mesmo tratamento de saúde. Então, a pessoa vai buscando ter uma condição de vida melhor. Só que, no início, ela não tem condições, né? Até foi por isso o motivo que ela resolveu ser atraída por aquela cidade. Ela não vai ter condições de comprar uma casa, por exemplo. Ela não vai ter condição de pagar aluguel em um bairro que já está desenvolvido, que já está estruturado. Então, essa pessoa vai morar nos lugares mais distantes. Geralmente, as favelas, os cortiços, os lugares mais isolados, mais distantes do centro, que é o que eu falei para vocês na outra aula, né? Na região suburbana. A gente fala de subúrbio. É a região que fica à margem da cidade. E também, muitas vezes, ocorre esse outro problema aqui, são os loteamentos irregulares. As pessoas invadem uma determinada área e acabam construindo sem que o governo, sem que o prefeito, né, no caso das cidades, aqui no DF, no caso, é o governo mesmo, não está dividido em cidades. A gente vai ter os loteamentos irregulares e muitas pessoas, por não ter condição de comprar um terreno, um lote regularizado, ela compra um lote ou invade também e fica morando em um lugar irregular. É um outro problema. E também a valorização dos terrenos, né? Existe uma especulação imobiliária muito grande, que eu vou comentar sobre ela mais à frente. Temos problemas de transportes, congestionamentos. Isso é comum demais, né, gente? Grandes congestionamentos, muitos carros nas vias, nas pistas e pouco movimento, o que acaba gerando acidentes, né, engarrafamentos, geralmente. E também a poluição, tanto a poluição do ar, pelos poluentes, que são, com a queima do combustível, eles acabam surgindo, né, alguns poluentes no ar, e também a poluição sonora. Por exemplo, quem mora próximo de metrô sofre muito quando o metrô passa. Pessoas que, principalmente hoje, um dos principais são as motos, né? As motos geram muito barulho quando elas se movimentam, porque as pessoas que compram, elas tiram aquele equipamento que silencia e colocam um que deixa com muito barulho. Também os carros mesmo, esses carros de propaganda que ficam passando, ou mesmo quando tem um monte de carro buzinando, a gente consegue ver uma poluição sonora, ou seja, muito barulho no ar. Outro problema, problemas ambientais, como por exemplo, enchentes.
que é enchente, professor? É quando a cidade ela fica cheia de água, quando chove. Ah, mas isso é natural. Não. Se não tivessem tantas construções, né, com concreto, não tivesse tantas ruas asfaltadas, teria como a água infiltrar. Se não tivesse um monte de gente jogando lixo nas bocas de lobo, que são essas aberturas que ficam na via, nas estradas, para que a água possa infiltrar, não teria. Problema de poluição dos corpos d'água. As pessoas jogam esgoto, lixo, diretamente no rio ou no riacho. Desmatamento, deslizamento de terra, ilhas de calor, que eu não vou trabalhar com vocês, mas é quando a cidade ela cria como se fosse uma estufa, né, para a cidade ficar muito quente, as chuvas ácidas e o lixo mesmo, são problemas ambientais. E a poluição sonora e visual, por exemplo, as pessoas colocam muitos outdoors, ou então as pessoas constroem um prédio em cima do outro e acaba tirando a visão das pessoas das coisas que tem, né? Você fica preso àquilo que ele está deixando, aquele espaço que ele está deixando você ver. Então, é muita poluição visual também. Então, tem aqui alguns problemas. Eu vou comentar sobre alguns deles daqui a pouco com vocês, mas não todos. Além dos problemas, a gente tem que entender que existem soluções. Para chegar a algumas soluções, isso vai envolver o conhecimento de diversos estudos, diversas matérias, para resolver alguns problemas urbanos, problemas das cidades. Então vamos lá. O trânsito é um problema, poluição é um problema, habitação é outro problema, espaços verdes é outro problema, a ausência de espaços verdes, na verdade. Problemas sociais, a gente vai ver alguns, não todos, porque são muitos. Equipamentos coletivos e abastecimentos. São alguns problemas que as cidades enfrentam. Esses problemas, eles podem ser agrupados. A gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, a gente pode agrupar nesses três grupos aí, ó. Socioeconômicos, ambientais e urbanísticos. Os problemas eles podem ser agrupados em três categorias: ambientais, socioeconômicos e urbanísticos. Então vamos lá, alguns problemas socioeconômicos. Você sabe, isso é muito comum nas grandes cidades. Por ter um grande número de pessoas, não vai ter emprego para todo mundo. Embora um dos principais fatores que atraiam as pessoas para as grandes cidades é a busca pelo emprego, a oferta de emprego que aquela cidade oferece, não vai ter para todo mundo. Então, vai ter o desemprego como uma realidade muito cruel nas grandes cidades. Tem a oferta de emprego? Tem. Mas ao invés de ter uma pessoa procurando aquela vaga, eu vou ter pelo menos 20, 30, 50, 100, 200, 500 pessoas atrás daquela vaga. Ou seja, vai ter uma vaga para cada 500 pessoas. Então, o desemprego é uma realidade muito cruel nas grandes cidades. Aumento da pobreza. Por que aumento da pobreza? Porque se a pessoa não tem emprego, ela não tem condições de comprar o alimento e pagar um aluguel, o que leva as pessoas a mendigarem, a viverem na mendicância, pedindo. Ou então, na criminalidade. Como eu não consegui emprego, para que eu não continue pobre, eu vou me envolver com a criminalidade. Certo? É só uma sequência lógica. É certo? Eu não posso afirmar. Ou é errado? Também não posso afirmar. Mas é uma consequência, uma coisa vai gerando a outra. Também conflitos sociais.
Porque, por exemplo, se um grupo mora em um bairro X e outro grupo mora em um bairro Y, pode ter problema entre eles. Ou mesmo dentro de um próprio bairro. Eu vou ter aqui, digamos, uma área de mansões e do lado um favelão. As pessoas que moram na favela e as pessoas que moram nas mansões, elas vão viver tensões diretas. Porque a pessoa que está na mansão, ela tem medo, ela cria mecanismo ou paga por mecanismos para que aquelas pessoas pobres ou que estão morando naquele espaço vizinho a ela ali não invada a sua casa. Isso já gera uma tensão, até mesmo um medo. Ok? Um outro problema é o aumento da prostituição. As pessoas vendem o seu corpo em troca de dinheiro. É um problema socioeconômico das grandes cidades. E também o aumento de pessoas que usam droga. Então, esses aqui são alguns problemas, tá? Socioeconômicos. Temos também alguns problemas urbanísticos. Quais são os problemas urbanísticos, professor? Por exemplo, habitação, falta de habitação. Não tem casa para todo mundo. Há uma sobrelotação dos edifícios. As pessoas começam a não ter condição de comprar uma casa ou de pagar um aluguel em uma parte da cidade, então elas invadem outra, e aí acaba tendo uma casa amontoada em cima da outra, com um monte de problemas, né? Faltando um monte de coisa. Por exemplo, saneamento básico, ruas asfaltadas, às vezes até energia, né? Tem lugares até no DF aqui que não tem energia. Infelizmente. As pessoas ficam fazendo gambiarras, né? O pessoal chama de gambiarra, para ter acesso a alguns equipamentos, alguns serviços básicos para a pessoa ter um pouquinho de qualidade de vida. Falta de sistema de tratamento de lixo, de esgoto, água potável, habitações clandestinas. E também, um outro problema urbanístico é o excesso de superfícies impermeáveis. Ou seja, o que é uma superfície impermeável, professor? É que não permite que a água infiltre. A gente vai ver uma imagem que mostra um pouco disso. E um outro problema é a degradação dos edifícios. Por exemplo, derrubar um prédio antigo, geralmente nas cidades, a região central, ela tem aqueles edifícios antigos, que poderiam até mesmo ser tombados pelo governo para preservar, né, a história, a cultura daquele povo. As pessoas derrubam esses prédios para fazer, por exemplo, estacionamentos. Isso existe muito nas grandes cidades. Derrubar um patrimônio histórico ali para fazer um estacionamento, para ganhar dinheiro guardando o carro no centro da cidade. A pessoa não precisar deslocar muito para chegar no trabalho ou no atendimento médico, coisa assim. Então, há uma degradação dos edifícios. São alguns problemas. Tem mais. Problemas ambientais. Aumento da poluição da atmosfera, que eu já comentei. Poluição sonora. Várias poluições, né? Vamos lá, né? Então, terminamos aqui, né? Poluição provocada pelo lixo doméstico e das indústrias. Vamos aqui, ó. O que é segregação espacial, professor? Segregação é separação. Então, a cada período que passa, quanto maior vai ficando a cidade, mais a gente vai encontrando espaços separados uns dos outros. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, aqui é o Rio de Janeiro, ó. São várias paisagens do Rio de Janeiro, convivendo essa paisagem, convivendo com essa paisagem, convivendo com essa. Então, há uma segregação, há uma separação. Eu consigo, só olhando o espaço, eu consigo perceber essa separação entre as cidades, ou os bairros de uma cidade, ou mesmo as ruas de uma mesma cidade. Eu vou encontrar essa separação, ó. Eu vou encontrar lugares bem
desenvolvidos convivendo com lugares bem pobres. Então, eu vou ter essa separação aqui. Eu vou ter pessoas vivendo. Significa que viver em prédios, em estruturas verticais, é melhor do que viver em horizontais? Nem sempre. Mas olha o tamanho dessas casas e olha o tamanho dos apartamentos aqui. Então, é lógico que aqui eu consigo ver de cara uma segregação, uma separação. E aqui, o menino fala para o pai: pai, quero morar naquele mundo. Então, é quando a pessoa, só em observar o espaço, consegue enxergar dois mundos diferentes. Isso é segregação espacial. Dá para ver de cara aqui, ó. E a gente já vem estudando isso há algum tempo. Eu já comentei com vocês. A distribuição da riqueza é muito desigual no Brasil e também em vários lugares do mundo. Por isso que existe isso aqui, ó. Pessoas vivendo com quase nada e algumas pessoas vivendo com quase tudo. Então é como se eu tivesse dois mundos diferentes dentro do mesmo espaço. Como se eu conseguisse separar esses espaços, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma explicação geral, mas eu já até falei sobre ela. Mas eu vou repetir para ficar firme para vocês aí. Na gravação também, vocês entenderem. Então, o que é que explica essa segregação, essas mudanças no espaço urbano? O surgimento desses problemas urbanos. Primeiro, é uma ocupação desordenada. As pessoas saem de uns lugares para os outros e não tem como a infraestrutura que o governo cria acompanhar. Mesmo que a cidade seja planejada, não tem como acompanhar. Se tiver, por exemplo, imagina aí comigo, 1.000 pessoas nascendo em uma cidade e 1.000 pessoas chegando em uma cidade todo dia. Então eu vou ter 2.000 pessoas a cada dia. É impossível a estrutura do poder público acompanhar as necessidades que aquele lugar vai ter, gente. Então olha só, imaginem aqui, ó. Aqui, quando essas pessoas construíram essas casas aqui, um em cima das outras, que não tem nem espaço aqui para um carro andar, no máximo bicicletas e motos, é uma construção em que as pessoas não seguiram nenhuma regra governamental. As pessoas foram fazendo as casas pelas necessidades. Então, houve um crescimento desordenado. Isso aqui é no morro, né? Então, eles devastaram a mata para construir as casas. Então, há uma degradação do ambiente, o que vai piorando a qualidade de vida deles. Quando não tem as plantas para produzir o oxigênio, esse ambiente vai ficar muito menos adequado a uma qualidade de vida. Será que aqui tem esgoto? Muito menos, não tem. Então, as pessoas sofrem com todos esses problemas. Erosão. Pode ser que uma dessas casas aqui desabe quando chova, quando chover, alguma dessas casas aqui pode cair? É lógico que sim, pode haver deslizamentos, certo? Contaminação da água é possível? É lógico, as pessoas estão aqui e as pessoas elas vão fazer o que com o esgoto delas? Elas vão criar sistemas aqui para jogar direto aqui, ó. Porque não tem como ligar o sistema dessas casas aqui, o resto dessas casas aqui, que cada casa polui, ou o resto dos dejetos da pessoa, ou o resto da comida suja e outras coisas. Não tem como eles mandarem. Pode falar, Rafael. Não tem como eles mandarem esse lixo que eles produzem direto para o sistema. Por quê? Porque o sistema não acompanhou essa estrutura aqui, tá? Além da poluição do ar e da poluição sonora, que eu já comentei. Então vamos lá. Tem problema de trânsito? Também tem. Olha só essa imagem aí. É uma imagem comum nas grandes cidades. Muitas pessoas se deslocando ou de transporte público ou de transporte particular. E aí isso aí vai gerar congestionamento, engarrafamento, acidente, tudo mais. E o preço também, olha só. Na imagem aí, o homem levanta as mãos pensando que está sendo assaltado.
Olha a quantidade de pessoas que está dentro desse ônibus. É um assalto o preço que ele tem que pagar na passagem de ônibus, porque esse ônibus vai continuar poluindo, porque ele também libera gases aqui, e olha a quantidade de pessoas. As pessoas vão ter que sair lá da sua casa, pegar um ônibus, pagar caro para pegar um ônibus, para chegar ao seu local de trabalho. Qual a qualidade de vida que tem? Quase nenhuma, além do preço que é muito alto. Tem aqui também mais exemplos que eu coloquei, ó, em um mesmo ambiente, veículos e pessoas. Aqui é na Índia, tá? Não é no Brasil. Muitas pessoas, e olha só a loucura, quando eu tenho muitas pessoas e veículos em um mesmo espaço. Não tem organização. E aqui, ó, congestionamentos de quilômetros, acontece muito isso. E qual é a solução, professor, para esse problema? Entre as soluções estão essas aí, ó. Por exemplo, melhorar a rede de transporte público. Então, criar um corredor para os veículos públicos, que é o que existe aqui em Brasília. Em algumas estradas aqui de Brasília, tem um caminho que é próprio só para os ônibus. Uma faixa dedicada só a ônibus e táxis. Existe isso aqui. Mas é o suficiente? Não, mas é um começo. É reservar ruas para circulação de pessoas. Então, ter ruas que não têm veículos. Construir estacionamentos nas zonas mais afastadas do centro da cidade, né? Tirando os estacionamentos no interior da cidade, as pessoas vão ser obrigadas a só caminhar por ali, então não vai ter veículo. Então, tendo grandes áreas de estacionamento público, as pessoas conseguem estacionar longe e vai caminhando até chegar ao seu local de trabalho. Isso é uma realidade? Não, mas é uma possibilidade. Então, a poluição que eu já comentei com vocês, existe a poluição do ar, sonora, a sólida, que é o resto de comida, de dejetos humanos até, e de animais, e a poluição da água. Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem. A poluição nos esgotos aí, ó, a poluição das fábricas, também a poluição que a gente faz jogando lixo no chão, a gente pensa que não é, mas é sim importante, porque esse lixo que a gente joga no chão, se a gente colocasse no local adequado, não iria, por exemplo, entupir as bocas de lobo e impedir que a água circulasse depois da chuva, que é o que acontece aqui, ó. Nesse desenho aqui, essas imagens do lado direito. Olha só. Aqui é a quantidade de lixo que é acumulada depois de uma chuva próximo de um rio. E aqui é justamente as bocas de lobo que ficam entupidas e a água acumula no espaço. E aí a cidade fica assim, ó. Por quê? Porque as ruas estão com asfalto. O asfalto ele impede a água de penetrar no solo, de infiltrar no solo. E acontece isso aqui, ó. E resumindo aqui, fica isso aqui, ó. Deveriam, os cachorrinhos aqui, ó. Estão vendo a placa aqui, né? Proibido animais. Aí eles falam aqui, ó. Deveriam multar e apreender outros animais também. O ser humano é um animal. Olha a quantidade de coisas que um ser humano só polui. E fica culpando os bichinhos. O homem é, muitas vezes, mais animal, tem menos consciência de coletivo do que os animais. Tem alguma solução para esse problema? Lógico que tem. Entre eles estão tratamento do lixo, uma coleta seletiva do lixo, uma separação que a gente faz em casa do lixo. Separa o lixo seco do lixo orgânico, já é alguma coisa. Também é a criação de estação de tratamento de águas residuais, filtro nas chaminés das fábricas, e assim por diante. O que seria esse filtro na chaminé das fábricas, professor? Seria uma fábrica como essa aqui, ó. Eles criarem um filtro aqui, colocar aqui, ó, para que essa poluição, que esse ar que sai aqui das fábricas não fosse um ar tão poluente. Fosse filtrado esse ar, mas não existe isso. Só teoria. E habitação? Tem também problema de habitação. Olha só.
Não consegue ver, eu já comentei com vocês. Vamos passar rápido. Professor, Pode falar. a aula acaba às 3h15, né? Sim, Tá, só pra mesmo. saber. Mas vocês têm até 3h30 para ficar comigo para começar a próxima aula. Então, geralmente eu tento terminar no tempo para vocês não ficarem ansiosos. Então, olha só, gente. Aqui tem uma realidade de uma mesma cidade. E aqui também. Olha só. Existe uma segregação espacial e um problema de habitação também. Olha só. Uma pessoa que mora numa casinha bem aqui, uma pessoa que mora num prédio desse aqui, é lógico que a pessoa que mora aqui, ela tem muito mais qualidade de vida do que uma pessoa que mora aqui. E aqui dentro do Rio de Janeiro, a mesma realidade do Rio de Janeiro, também uma pessoa que mora aqui, comparando com uma pessoa que mora aqui, eu não posso nem fazer essa comparação, na verdade. Então dá para a gente perceber de cara que existe um problema. Primeiro, pela desigualdade, a desigualdade que existe nas cidades, né? Desigualdade econômica, em que uma pessoa tem muito e muitas pessoas não têm quase nada. Então é um problema de cara das cidades. A falta de uma estrutura adequada para todos. Falta de alguns serviços para alguns. Qual é a solução? Entre eles, reabilitar edifícios, né? Esses edifícios antigos que eu comentei com vocês, que as pessoas destroem para construir um estacionamento, por exemplo, estacionamento particular. Também pegar essas pessoas que moram em uma favela, por exemplo. Eu pego os habitantes daquela favela e transformo aquele espaço, por exemplo, em um conjunto habitacional, onde o governo vai poder investir e transformar, e depois devolver para as pessoas morarem. É muito caro? É. Tem algum governo comprometido com isso? Ainda não. Então, tem também o problema dos espaços verdes. Por que os espaços verdes, professor? Em qualquer lugar em que tem ambientes de parques, ambientes com vegetação, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou ter um ar melhor, eu vou ter um clima melhor, certo? Eu vou ter uma condição de vida melhor. Esses espaços verdes, eles são fundamentais. Brasília é uma exceção para as grandes cidades que existem, porque ela foi uma cidade planejada. E na área central, principalmente, tem os parques. E também nas regiões administrativas, a gente sempre vai encontrar algum parque, parque vivencial ou algum parque que é do governo, criado justamente para isso, para que as pessoas tenham esses espaços verdes e não viver assim, com a ausência de árvores e um calor tremendo. Qual é a solução para esse problema de espaços verdes? Primeiro, é um planejamento das cidades, que não existem, né? E depois de um planejamento normal, né, que geralmente é o plano diretor da cidade, das cidades, elas acabam criando, planejando as cidades com espaços para parques, geralmente são parques, né, ou bosques. Isso existe em vários lugares do mundo. Então, seria uma solução. Então, em uma cidade que não tem, o que pode ser feito? Pouca coisa. Mas eles podem impedir que isso continue e o governo, como ele pode ter um controle sobre esse plano, ele pode muito bem desenvolver um projeto para que determinados espaços, fora aqueles que já estão construídos, é lógico, ele consiga dedicar a áreas verdes. Aqui no DF existem muitos, mas, por exemplo, em Águas Lindas, que é uma cidade vizinha aqui, eu não vi uma praça. Uma praça já seria um espaço um pouco verde, né? Porque vai ter a presença de algumas plantas. Infelizmente, é o que acontece. E alguns problemas sociais. Entre eles está a violência, né? E a violência ela vai só acumulando mais violência. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. São todos esses fatores aí que geram a violência. Por exemplo, omissão. O que é uma omissão, professor? É a ausência da presença do governo, né? Por exemplo, de policiais, de hospitais, de escolas. É uma educação precária.
onde as pessoas não têm condição de ter o pleno acesso ao conhecimento. Corrupção, exclusão, desigualdade social, que é o que a gente viu, né? As pessoas vivendo em favelas, enquanto outros vivem em mansões. Um outro problema é uma desestruturação familiar. As famílias elas não conseguem se manter, os pais se separam, os filhos muitas vezes também são separados, e aí gera-se uma sequência de problemas que aí eu não sou capaz de responder sozinho. Teria que ter uma aula própria só para eu comentar sobre algumas consequências disso aí. O desemprego, que é uma coisa clara que vocês já viram lá, drogas, tráfico, preconceito, principalmente o preconceito. Seria talvez um dos principais problemas que geram a violência. E aí acontece isso aqui, ó. O homem vai entrevistar e o prefeito diz: violência? Está tudo sob controle. Aí a gente olha no fundo ali, ó, um ônibus queimado, uma pessoa morta. Aí ele fala: está sob o controle de quem? Quem é que está controlando essa violência? Com certeza não é esse prefeito aí. Então tem algumas soluções? Tem. Entre elas, você criar centros de apoio social a essa população menos favorecida, promover o acompanhamento e a integração das minorias de raça, por exemplo. Equipamentos coletivos. O DF tem equipamentos coletivos. Equipamentos coletivos, além dos hospitais, das escolas, seria ambientes como as PECs que tem aqui, que são esses pontos de encontro comunitário. São lugares para as pessoas conviver, praças e tudo mais. São equipamentos coletivos, tá? E o abastecimento? O abastecimento é a presença de, por exemplo, CEASA nas cidades, CAESB, que é o que faz o tratamento da água, certo? Então, são os abastecimentos que a cidade precisa, que é de alimento, de energia, de água e tudo mais. Então, precisa existir essa relação campo-cidade, que é o que a gente vai ver também na próxima aula. A gente vai estudar a área rural do Brasil, o espaço rural brasileiro, do campo. Então, as cidades, ela influencia o campo, mas o campo também precisa da cidade. O campo abastece a cidade com os alimentos e também a cidade abastece o campo com os equipamentos industrializados, por exemplo. Então, essa relação precisa existir. Só que ela não é uma relação bem corretinha, bem organizada. Ela está muito desorganizada. Mas, por exemplo, quando tem uma grande enchente ou uma grande seca e faltam os alimentos na cidade, então a culpa é do campo. A culpa é do calor tremendo ou da intensa chuva que evita que os alimentos que são produzidos no campo cheguem na cidade. Mas eu não posso falar de culpa. Eu falei culpa aqui só como uma forma de você entender. Então, uma solução é eu manter uma relação dinâmica e mais coerente entre o campo e a cidade. Aí eu vou diminuir as interferências e vou favorecer com que as pessoas até queiram habitar o campo. E aí acaba esvaziando um pouco a cidade, o campo vai produzir mais e a cidade vai ficar mais organizada. Então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido.